Só que a saúde dele não permitia, ele não tinha saúde suficiente para isso. Então foi aconselhado a deixar este seminário. Mas ele não deixou morrer dentro de si. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar para você um pouquinho sobre a nossa congregação dos padres Oblatos de Maria Virgem. Aqui atrás de mim você tem a foto do meu fundador, o padre Pio Bruno Lanteri. Ele é italiano, da região de Cuneo, na Itália. O pai dele era médico e teve muitos filhos. Quando Bruno Lanteri tinha 4 anos, a mamãe dele veio a falecer. E o pai então ficou preocupado como seria a vida daquele menino, daquele filho, e resolveu levar à igreja. Levou até uma igreja e diante da imagem de Nossa Senhora, de um quadro, ele disse: a partir de hoje, esta é a sua mãe, esta que vai cuidar de ti. E assim aconteceu. Depois foi crescendo e o pai dele tinha desejo que ele fosse médico, porque o pai era médico e desejava que o filho fosse médico. Mas ele não sentia dentro de si essa vocação. Ele queria ser padre, aliás, cartucho de uma ordem cisterciense muito recolhida, muito de oração. Inclusive ele chama o quarto de cela. Eu fui visitar isso na região de Cuneo. E era um lugar realmente bonito, muito bonito, com águas passando perto, porém um lugar frio. E inclusive a própria comida era colocada numa coisa giratória na porta. Eles comiam depois, devolvia para poder ser limpado os pratos. Era um local de muita oração. Só que a saúde dele não permitia, ele não tinha saúde suficiente para isso. Então foi aconselhado a deixar este seminário. Mas ele não deixou morrer dentro de si a vocação. E ele resolveu então consagrar a vida dele na vida sacerdotal diocesana. E entrou então para a diocese de Turim. E ali ele foi passando o tempo, se ordenou padre e teve influências inclusive do jansenismo, que foi muito forte naquela época. Mas depois ele procurou conhecer através de Padre Dias Bach e outros padres o verdadeiro sentido da fé. Dias Bach era um jesuíta e ele não deixou então essa influência. E junto com um grupo de outras pessoas, mais ou menos uns 4, então eles estavam em 5, resolveram formar uma sociedade, uma associação para orientar as pessoas, em modo especial a formação dos futuros padres. Então trabalhava muito na formação desses futuros padres. Não era a intenção dele primeiro fundar uma congregação, era um instituto que pudesse orientar. Mas por ali foi surgindo então o desejo, depois dos outros, de formar uma congregação. E aí surgiu então a congregação dos padres Oblatos de Maria Virgem. Por quê? Porque ele colocava a Nossa Senhora como uma verdadeira mãe, como uma verdadeira fundadora. Houve momentos da reflexão que chegou a pensar em colocar Oblato de Maria Santíssima, mas depois, recordando o dia 12 de setembro, resolveram consagrar então como Oblatos de Maria Virgem. Ele foi depois caminhando com os outros e foi orientando as vocações. Teve grandes santos que passaram por a escola com ele, e teve grandes santos que tiveram contato com ele. São João Bosco, por exemplo, se conheceram. E São João Bosco queria inclusive até estudar inglês para trabalhar na antiga Birmânia, hoje Mianmar. Mas o projeto e o plano de Deus era outro para ele, para fundar os salesianos. São José Cafasso também esteve em contato com ele. Então ele teve muita influência com os santos. Houve uma época que o Papa, naquela época, foi perseguido por Napoleão, e o Papa foi
enclausurado, né? Foi tirado do Vaticano, levado para um outro lugar, e ele fica distante de todos os contatos. E o padre Lanteri então procurava sempre estar passando as notícias para o Papa. Inclusive, Napoleão tentou descobrir como que ele tinha esses contatos, como que ele sabia disso tudo, mas foi atrás do padre Lanteri, mas não conseguiram pegar nada. E o padre Lanteri tinha muitas coisas desses guardadas no seu próprio genuflexório, as notícias para o Papa. A congregação foi aprovada em 1826 e em 1830 o padre Lanteri faleceu. Mas ele, na hora da morte dele, dizia: estou vendo uma mulher com uma criança no colo, colocando sobre o meu colo. Era a Nossa Senhora que ele via, colocando Jesus, menino Jesus, em seu colo. Por isso que nós somos uma congregação mariana, consagrada a Nossa Senhora. Oblatos quer dizer ofertados, somos ofertados a Maria, a nossa querida mãe. Hoje a congregação está espalhada por 9 países, aqui na América, Brasil, Argentina, depois Estados Unidos e Canadá. Nós temos na Europa, na França, na Itália, na Áustria e na Inglaterra. Depois temos também na Nigéria, onde tem o maior número de vocações para nós, e nas Filipinas. Já chegamos a abrir em outros lugares, como o Uruguai, Chile, até o próprio México, chegamos a dar uns passos, mas depois acabamos nos entregando porque não tínhamos padres suficientes. Aqui no Brasil, quem trouxe a congregação foi o padre Ângelo Cremonte, em 1947. A primeira comunidade que ele deu início foi em Jundiaí, na paróquia São João Batista, onde eu passo a ser agora o administrador paroquial, e eu que já vivi ali 18 anos. A congregação ela tem como carisma divulgar a boa imprensa, por isso que o padre Lanteri distribui muitos livros para as pessoas. As missões, né? Não as missões populares tanto, mas as missões realmente entregues, como no Amazonas, que nós temos casa lá. Também os exercícios de Santo Inácio, que a gente está procurando trabalhar mais, e a formação dos leigos, né? Além da obediência ao Papa, todo o respeito ao Papa, e isso está dentro do nosso próprio carisma. Então, como eu disse, em 1947, Padre Ângelo Cremonte trouxe a congregação para o Brasil. Aqui nós temos casa em Curitiba, Jundiaí, que é a casa-mãe, São Paulo e no Amazonas. Tivemos em Manaus, mas entregamos, agora temos só no interior, em Careiro Castanho. Então esse é o nosso trabalho. Nós somos cerca de mais ou menos ao mundo de 150, 160 entre padres e irmãos, e aqui no Brasil nós temos uma média de 16, 17 trabalhos. O nosso carisma é muito bonito, trabalha na formação. Se você sentir-se inclusive chamado por Deus, pode se colocar a serviço de nós. Temos o ramo feminino, que são as irmãs Oblatas de Maria Virgem de Fátima, consagrado muito com as mensagens de Nossa Senhora, e também elas trabalham nas paróquias auxiliando. Então, assim, um pouquinho do nosso trabalho. Reze por nós, para que nós tenhamos mais vocação, e reze para que nós também sejamos perseverantes. Padre Lanteri, ele é venerável por enquanto, que é um primeiro passo que se dá para depois ser beatificado. Para ser beatificado precisa ter um milagre, né? E para ser canonizado precisa de 2 milagres. E nós estamos em processo, temos alguns sinais, algumas coisas, mas ainda a Santa Sé não reconheceu totalmente como um verdadeiro milagre. Então, reze também para que o nosso fundador seja um grande santo, porque ele realmente foi um homem a serviço de Deus. E que nós também, oblatos, possamos viver na santidade a serviço de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Venerado Papi Bruno Lanteri, rogai por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.